Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula no nosso clube de leitura Desvendando Clássicos, uma aula muito especial, uma aula de início a um clássico da filosofia e da filosofia estoica dessa vez. O estoicismo é bastante abordado por aqui conosco, em nossos vídeos diários, em nossas lives, em vários temas que falamos com vocês. E hoje vamos nos aprofundar de fato nessa filosofia tão bela através de Marco Aurélio, o último dos 5 bons imperadores de Roma, que governa mesmo diante das adversidades, dos conflitos, das guerras e de vários contextos difíceis, e ele deixa tudo armazenado, tudo escrito em seu diário pessoal intitulado Meditações. Então é esse livro que nós vamos abordar no decorrer desse mês. Não é um livro difícil, é um livro tranquilo. Ele tem apenas algumas dificuldades em relação a referências históricas. Para quem não conhece, fica um pouquinho puxado. Mas se você retirar essas referências e prestar atenção na mensagem, no que ele está querendo passar, você consegue retirar muita sabedoria desse bálsamo que é a escrita de Marco Aurélio. E ele escreve esse livro para si mesmo. Então daí surge também uma outra dificuldade. Ele não escreve visando a compreensão e a interpretação de um leitor. Ele escreve para si, era o seu diário pessoal. Então nós vamos entender tudo isso juntos no decorrer desse mês. Na aula de hoje nós vamos abordar uma breve introdução sobre a vida do filósofo e também vamos falar um pouquinho sobre os 3 primeiros capítulos. O livro é composto por 12 capítulos, que são intitulados de livros, 12 livros, e cada aula vai abordar 3 capítulos e até o final do nosso mês nós iremos abordar tudo juntos. Muito obrigado pela sua presença e vamos começar. Meditações de Marco Aurélio. Aula de hoje, Introdução e livros 1 ao 3. Introdução à vida de Marco Aurélio. Marco Aurélio, ele nasce em 121 e vive até 180 depois de Cristo. Ele morre relativamente cedo, morre por uma causa até um pouco comum na época, que foi a peste antonina, uma peste que acontece ali parecida com a febre tifoide, justamente por conta da desnutrição do povo, da falta de saneamento básico, e ele que vivia no meio das expedições militares, acabou ficando exposto e contraiu essa peste, que ele sofre durante os 3 últimos anos da vida dele com essa doença e acaba morrendo por conta dela. Foi imperador romano e ao mesmo tempo filósofo estoico, chamado de um imperador filósofo. Ele governou durante um período conturbado, enfrentando guerras nas fronteiras do império e pragas que devastaram a população, a peste antonina, como eu falei. Apesar disso, manteve-se fiel ao ideal de que a filosofia não era apenas teoria, mas prática de vida. As meditações não foram escritas para publicação, são anotações pessoais, quase como um diário espiritual, escritas em grego koiné, provavelmente durante suas campanhas militares, serviam como exercício de autoconhecimento, disciplina e consolidação de princípios estoicos. Esse detalhe torna a obra ainda mais valiosa. Não são palavras para impressionar, mas para lembrar a si mesmo como viver com dignidade e virtude. Dignidade e virtude. Essas são as 2 palavras que resumem Marco Aurélio. Ele nasce em 121, ele nasce em um lar até favorável, o pai já era um pouco mais rico, a mãe também, eles pertenciam ali à classe dos patrícios em Roma, e o pai acaba sendo morto em batalha e ele fica órfão muito cedo. E nós tínhamos uma prática naquela época em Roma, que foi a prática que levou Roma ao seu período áureo, que é a adoção meritocrática. Um imperador, ele iria adotar o próximo governante, aquele que iria sucedê-lo, não a partir do sangue, não a partir da gene ou algo do gênero. Ele seria adotado pela meritocracia. E a meritocracia, que eu digo aqui, é de olhar para um jovem e perceber nele um prodígio, perceber nele uma capacidade que poderia ser desenvolvida, um diamante que poderia ser lapidado. E Antonino Pio, o imperador da época em que Marco Aurélio era pequeno, era ainda uma criança, adota Marco Aurélio nessa adoção meritocrática. Ele percebe ali um jovem que poderia ser lapidado para a vida política. E ele vai dar a Marco Aurélio os melhores escritos, as melhores educações, os melhores professores, Rústico ensinando sobre retórica, Apolônio ensinando sobre a questão
da filosofia, nós temos todos os pensadores que ensinavam sobre direito para ele. Então Marco Aurélio ele é moldado para ser um grande imperador. Ele é moldado através da educação, ele tem acesso aos escritos de Epicteto, que é um outro pensador estoico anterior a ele, e é daí que vai surgir essa veia estoica em Marco Aurélio. Ele vai aprendendo durante toda a sua vida sobre direito, sobre filosofia, sobre política, sobre retórica, até se tornar um grande homem de fato. E ele foi moldado através de virtudes, e isso você percebe logo no primeiro livro, ali quando ele começa a agradecer todas as pessoas que o influenciaram de maneira benéfica, o que ele aprendeu de cada um, o que ele poderia evidenciar como benéfico em sua vida que o tornou um grande homem. Porque eu costumo dizer que a grande característica de Marco Aurélio é que antes dele se tornar um imperador de Roma, ele se torna um imperador da própria vida. Antes dele governar uma cidade em que 1/3 do mundo nascia ali, ele governou a própria jornada. E é isso que caracteriza um homem ser um grande governante em todos os quesitos. Você quer ser um grande governante na sua família? Um grande pai, uma grande mãe? Governe-se a si próprio. Você quer ser um grande líder na sua empresa? Governe-se a si mesmo. O governo começa de dentro para fora, tendo autocontrole para depois você controlar o que está no exterior. Agora, os ditadores, os péssimos governantes, eles querem governar a tudo, mas não governam as próprias vontades, os próprios desejos. E Marco Aurélio ele foi aprendendo isso desde cedo, com base no estudo, com base na virtude, com base no treinamento. E aí, por volta ali dos seus 37, 36 anos de idade, Antonino Pio, que era o imperador da época, e seu pai adotivo, acaba ficando doente pela mesma peste que Marco Aurélio, e ele vai assumir o cargo de co-imperador com o seu irmão que também era adotivo, Lúcio Verus. E ambos vão governar ali durante 4 ou 5 anos o governo de Roma, até que Lúcio Verus acaba sendo morto também, e Marco Aurélio vai assumir sozinho, aos seus 40 anos de idade, o governo de Roma, após a morte também de Antonino Pio. E aí ele governa durante esses 20 anos até 180 depois de Cristo, aonde ele vai enfrentar as batalhas contra os germânicos. Ele vivia mais em expedições militares do que propriamente no palácio. Ele não era aquele imperador que ficava mandando e desmandando sentado na cadeira, sentado no trono. Ele iria ali para o fronte, ele iria para a batalha, ele acompanhava os guerreiros, ele cunhava ali as estratégias militares, ele fazia de tudo. Ele enfrenta a peste antonina, que vai matar ali, em certos casos de Roma, 1/3 da população. Em certas regiões, 1/3 da população era morta pela peste antonina. Ele vai enfrentar a corrupção do Senado, um Senado extremamente corrupto, em que ele deveria ali criar uma certa relação, criar uma certa familiaridade com o Senado, mas ainda assim era muito difícil, porque eles visavam o interesse próprio, eles visavam a própria governança, eles queriam ali tudo que favorecia eles, e Marco Aurélio não era assim, ele pensava muito mais no povo do que em si mesmo. A questão da agricultura de Roma, o povo perecia bastante pela falta de grãos, porque a agricultura de Roma nunca foi independente, eles nunca produziam o que eles iriam comer, eles dependiam muito da região do Egito. Então, se o Egito passasse por alguma praga, passasse por algum momento difícil, passasse por alguma seca, Roma ficava sem alimento. Então, Marco Aurélio ele conseguiu ser um bom governante, o último dos 5 bons imperadores de Roma, mesmo diante dos conflitos mais adversos de todos. Com toda certeza, entre os 5 bons imperadores, ele foi quem mais enfrentou adversidades, tanto que após a sua morte, quando ele deixa a questão da adoção meritocrática para trás, porque ele não escolhe um jovem prodígio, ele não escolhe um sucessor pelo mérito, pela capacidade, mas ele deixa o filho Cômodo como o próximo governante de Roma. Roma acaba sendo devastada, porque ninguém iria conseguir assumir aquela bucha que Marco Aurélio estava assumindo daquele tamanho. Então, Cômodo assume, um jovem viciado em orgias, em prazeres, em luxos, e essa talvez seja a única e maior falha da vida de Marco Aurélio. A questão de não conseguir educar o próprio filho. Ele educava a si mesmo, ele educava o povo, ele educava quem estava ao seu derredor, mas o filho, infelizmente, não teve saída. O jovem acaba assumindo Roma ali com os seus 18 anos de idade, e quando ele assume, Roma só começa a decair, tanto que o reinado de Cômodo dura apenas 12 anos. Com 30 anos ele é morto, e ele é morto pelo Senado, ali não conclui o que fizeram contra ele, e é exatamente essa a história de Marco Aurélio. E eu gosto muitíssimo sobre Marco Aurélio, eu gosto muito dessa figura, porque ele representa um poder que não é apenas com base na autoridade,
mas é um poder com base no exemplo. Ele mostra que, independente se ele fosse um imperador ou se ele fosse um camponês, ele seria um homem virtuoso. Porque as adversidades que ele enfrentava, a cabeça dele que estava sempre sendo caçada, o povo que sempre o cobrava, as guerras que ele enfrentava com um império daquele tamanho, só mostrava o quão grande ele era. Só mostrava o quão responsável, o quão virtuoso aquele cara representava. E eu gosto de pensar o seguinte: não é porque essa obra foi escrita por um imperador que ela é distante de mim porque eu sou um ser humano comum. Nada disso. Só mostra que eu posso ser o imperador da minha própria vida. Você é o governante da própria jornada. Você tem dentro de si o próprio império. Então, quando você aprende a governar a própria vida com sabedoria, com virtude, com justiça, e sendo como Marco Aurélio, um cara que praticava o estoicismo, a filosofia, não só como um exemplo, não só como um discurso, mas como uma prática de vida, é aí que a sua vida começa a evoluir também como o Império de Roma, que era extremamente próspero, que mesmo diante dos conflitos prosperava, que mesmo diante das guerras vencia. Então é aqui que fica a oportunidade para aprendermos com esse grande imperador que foi Marco Aurélio. Eu gosto muito dele por conta dessas adversidades que ele enfrentou. Muitas pessoas veem aí as frases sobre Marco Aurélio, veem as citações em que ele falava sobre sabedoria, sobre justiça, bondade, e falam assim: ah, mas é fácil. Vindo da boca de um imperador, qualquer coisa fica fácil. Mas não é assim. É justamente por ser um imperador que ele carregava o maior peso naquela cidade. Imagine 1 milhão de pessoas pedindo alimento e você não tem de onde tirar. É necessário muita virtude, muita estratégia para você conseguir, claro, se você for um bom governante. Agora, se você for como Cômodo, em que o povo pedia pão e ele dava evento de gladiadores para entreter o povo, pão e circo, que daí vai surgir essa expressão que as pessoas falam, aí é muito fácil. Agora, quando você é uma pessoa que vive pela virtude, você arca com as responsabilidades e com as adversidades que a virtude também vai trazer consigo, que são as provações que servem para lapidar aquele diamante, como falamos. Por isso que ele foi um grande imperador. Livro 1, Gratidão e Herança Moral. Como eu falei para vocês, esse livro ele não foi escrito para leitores, ele não foi escrito para uma compreensão minha e tua. Ele só foi escrito para Marco Aurélio. É um diário pessoal onde ele vai anotando, ele sentava no final de um dia, anotava uma frase, anotava um parágrafo. Então ele foi escrito meio que através de aforismos. Aforismos são ideias soltas, são como relâmpagos que caem, impactam e vão embora. Eles não se conectam necessariamente. Então fica muito difícil eu estruturar aqui as nossas aulas com base em temáticas, sendo que o livro ele já tem 1 milhão de temas a cada capítulo. Então o que eu fiz? Eu peguei os temas principais que são relatados em cada capítulo e peguei os temas que eu quero que sejam abordados porque são os mais evidentes em toda a obra. Então, para não ficar repetitivo, eu vou escolher um tema por capítulo e vamos abordar cada um deles até que tenhamos aí abordado 90% do que Marco Aurélio queria passar. Agora, todos os aforismos que nós temos na obra é impossível. E aí fica até melhor para a sua leitura. Você pode pegar as frases soltas, você pode grifar, você pode anotar, você pode tirar foto, guardar para você, porque quando nós temos essa questão mais evidente como o relâmpago, é aquilo que impacta. É um livro que você pode perceber, pelo menos comigo, o meu é todo grifado. Se eu for contar as partes que eu não grifei, elas cabem na palma de uma mão. Porque são poucas coisas ali que eu não acho impactante em Marco Aurélio, a forma como ele escreve. Então foi o que eu fiz aqui, eu aglomerei tudo que é importante, estruturei os temas principais nos 12 capítulos, peguei um tema por capítulo e consegui ali criar uma estrutura que aborde tudo o que é a filosofia de Marco Aurélio. E o primeiro deles é a gratidão e a herança moral, no primeiro capítulo, no livro 1. O primeiro livro é um exercício de gratidão. Marco Aurélio recorda de quem recebeu ensinamentos, reconhecendo neles virtudes que deveriam servir de guia para a sua vida. Aqui encontramos o princípio estoico de que ninguém é autossuficiente. Somos moldados pelo exemplo dos outros. O cara ele era imperador de Roma. Ele governava 1/3 do mundo. 1/3 da população mundial nascia em Roma. E ele governava esse 1/3. Ele representava o maior governante de toda a história naquela época, pelo menos. Ele era o homem mais poderoso de todos. E diante do poder nós temos uma coisa muito interessante. O poder, ele não vai
te tornar bom ou te tornar ruim. O poder, ele não vai te dar alguma coisa ou te arrancar alguma coisa. O poder, ele nada mais faz do que amplifica tudo que há dentro do homem. Se você é ruim, com o poder você se torna pior, como Nero, por exemplo. Ou como Cômodo, que foi o filho de Marco Aurélio. Agora, quando você é bom, quando você é uma pessoa virtuosa, o poder ele te torna ótimo. O poder ele amplifica aquilo que existe dentro de você. E a gratidão, ela é a moderação ante a prosperidade. É mesmo você sendo próspero, mesmo você sendo o maior homem da época como o imperador de Roma, sendo mais poderoso, ainda assim você é moderado. Porque você entende que não tem motivos para o ego, apenas para a gratidão, apenas para olhar o tanto que lhe falta e o tanto que você tem a partir de outras pessoas. Ninguém é autossuficiente. Marco Aurélio chama isso do princípio da interdependência. Nós somos influenciados por muitas pessoas, seja no âmbito negativo ou seja no âmbito positivo. E cabe a você entender de onde vem cada uma dessas qualidades para que elas possam ser replicadas. Para que você entenda que de seu pai você aprendeu a serenidade, da sua mãe você aprendeu a fé, da sua avó você aprendeu a humildade. E assim você consegue passar isso para um filho, você consegue passar isso para um sobrinho, para uma outra pessoa que você quer ensinar, porque através disso você percebe que você não veio do nada, que você é um aglomerado de tantas influências que tornam você ser o que é. E isso serve para o campo bom e para o campo ruim. Isso serve para te tornar bom ou para te tornar uma pessoa negativa. E é por isso que nós devemos entender da onde vêm as nossas raízes, para que elas sejam cortadas como em um lado negativo ou para que elas sejam multiplicadas num campo positivo. Então, mesmo Marco Aurélio sendo o cara mais poderoso do mundo, que poderia muito bem falar assim: eu sou o governante, eu sou o imperador de Roma e pronto, acabou. Todos devem me obedecer, todos devem acatar o que eu digo e eu sou autossuficiente. Eu mando e eu desmando. Que muitas pessoas fariam isso. Ele apenas diz assim: da minha mãe eu aprendi isso, do meu pai eu aprendi aquilo, do meu avô eu aprendi não sei o quê. Então, se não fossem esses homens, se não fossem os deuses, se não fossem as bênçãos, eu não seria absolutamente nada. E é daqui que você percebe como um bom governante surge, através de humildade. Ele mesmo diante do poder, mesmo diante da prosperidade, mesmo diante de tanto ouro, de tanta prata, ainda assim ele escolhe ser moderado, porque ele governava a si mesmo antes de governar qualquer outra coisa, como falamos por aqui. Ele agradece ao seu avô, que lhe mostrou moderação e caráter sem cólera, a seu pai, pela simplicidade e desprendimento, a sua mãe, pela piedade, generosidade e pela simplicidade de vida distante dos ricos costumes. A cada lembrança, Marco não apenas registra, mas reafirma sua obrigação de honrar esses exemplos. Honrar esses exemplos, isso é muito lindo. Diante de algum ditado egípcio que nós temos, que diz que o homem ele não morre, ele apenas vai morrer quando seu nome é dito pela última vez na face da terra, nós temos a importância do legado. E quando você entende que você é um aglomerado de várias outras influências, eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa nessa vida te influenciou de maneira benéfica, nem que seja um familiar. Eu quero que você leve o nome dessa pessoa para cada vez mais longe. Eu quero que essa pessoa continue viva dentro de você para que o nome dela continue sendo dito diante de muitos e muitos anos, porque você é o exemplo encarnado de tudo aquilo que a pessoa te ensinou. É exatamente o que Marco Aurélio fez. Ele estava representando toda uma linhagem anterior a ele, como de Antonino Pio, que foi aquele que o adotou para ser o próximo imperador de Roma e percebeu nele grandes capacidades, e ele também havia sido um grande imperador. Antonino Pio foi o quarto dos 5 bons imperadores de Roma. E Marco Aurélio ele deveria reverenciar aquilo, ele deveria continuar o legado. E ele, com a sua vida, com a sua prática, mostrava que todos aqueles ensinamentos vinham de uma boa linhagem. Porque o sangue, ele não representa absolutamente nada se não houver também princípios. Uma boa família é moldada através de princípios e não através da hereditariedade, não através da gene, não através da genética, mas sim do que um vai passando para o outro. E é com isso que nós temos o exemplo de Marco Aurélio. Ele foi um cara que sabia que ele não era autossuficiente, ele não era interdependente. E a partir disso, ele deveria honrar aqueles que o ensinaram. E continuamos. Esse exercício revela o estoicismo em prática. Cultivar a memória do bem recebido como antídoto contra ingratidão e vaidade. Como ele mesmo escreve: da minha mãe aprendi a piedade, a generosidade e a abstinência não só das más ações,
mas também dos maus pensamentos. Em um mundo em que você é levado, você é guiado a praticar injustiça porque todos são injustos, a ser ansioso porque todos estão ansiosos, a ser uma pessoa ingrata porque todos praticam a ingratidão, a ser guiado mesmo para o caminho do mal, quando você se lembra dos princípios daqueles que te deram esses princípios, é aí que você se mantém firme. Uma pessoa que vive através de princípios, ela não é levada pelo mundo, mas ela é levada pela universalização das ações. Como assim, professor? Marco Aurélio, cada atitude que ele tinha iria impactar todo o seu império. Se Marco Aurélio falasse uma bobeira, falasse uma baboseira em praça pública, Roma poderia cair no mesmo momento. Se ele tivesse uma atitude imprudente, Roma poderia ser devastada no dia seguinte. Então a atitude dele era universalizada, era uma atitude com amplitude. Por isso a importância de um bom princípio, de um bom governo. E aí, anos depois, na filosofia, nós temos Kant. Kant, ele diz sobre o imperativo categórico. Haja de tal maneira com que as suas ações sejam universalizadas como leis naturais e leis universais. Imagine que tudo aquilo que você faz fosse universal. Você mente, todas as pessoas vão mentir também. Você procrastina, todas as pessoas vão procrastinar. Você trai, todas as pessoas vão trair. Então significa que tudo que eu faço tem um impacto universal. Essa era a vida de Marco Aurélio. Não era só uma hipótese, não era só uma ideia que nós estamos falando aqui. Era na prática. Se Marco Aurélio fizesse uma coisa ruim, Roma iria sofrer as consequências dessa coisa ruim. Por isso é importante você pensar assim também na própria vida. Imagine que você é o governador de um império, você é um imperador. E agora tudo que você faz vai impactar muitas pessoas. E a partir disso você se baseia em princípios. E nós fazemos o que a mãe de Marco Aurélio ensinou. Da minha mãe aprendi piedade, generosidade e a abstinência não só das más ações, mas dos maus pensamentos. Quando o mau pensamento vem na sua cabeça, você já percebe que aquilo pode resultar em consequências ruins. Você já percebe que uma atitude sua poderia devastar todo mundo. E é claro que isso é hipotético, mas ainda assim você tem um império dentro de si e você deixa de fazer o mal para a própria vida. Se não é bom para a colmeia, por que será bom para a abelha? Se você praticar a mentira e todos mentirem juntamente contigo, não será algo benéfico para o mundo. Então por que seria bom para você? É exatamente aqui que reside a virtude, porque o princípio ele é universal e ele residia na mãe de Marco Aurélio, residia no pai, residia no bisavô, residia em Antonino Pio, residia em todos, porque o princípio ele é humano e todo aquele que é humano consegue praticar um princípio de maneira universal. Então Marco Aurélio ele carregava a responsabilidade de ser o maior governante da sua época. E você carrega a responsabilidade de ser o governante da própria vida. Então aqui fica a oportunidade para você começar a universalizar as suas ações e se abster das más ações e também dos maus pensamentos. Ao reconhecer as virtudes herdadas, Marco Aurélio mostra que a filosofia não é apenas raciocínio abstrato, mas herança viva que passa de pessoa em pessoa. É exatamente o que o estoicismo prega. O estoicismo romano, principalmente, ele é muito mais prático. Marco Aurélio tem um trecho do livro que é até muito curioso. Ele fala assim, abandona os livros. E muitas pessoas não conseguem interpretar isso, porque acham que ele está falando sobre você não estudar. Não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre a obesidade mental. Muitas pessoas falam, estudam, conhecem, sabem o que é correto, sabem o que é errado, mas não praticam. Do que adianta você ter essa obesidade mental de ensinar, de falar, mas de não praticar? Do que adianta Marco Aurélio falar sobre virtude e ser um imperador totalmente vicioso? Do que adianta eu falar sobre sabedoria aqui com vocês e o primeiro aluno que viesse me criticar, eu mandasse ele tomar naquele lugar? Na onde que fica tudo aquilo que eu ensino? A filosofia, ela deve ser colocada na tua vida não só como discurso, mas como exemplo. Epicteto, que foi um grande mestre de Marco Aurélio, onde Marco Aurélio teve acesso aos escritos de Epicteto, ele diria, não explique sua filosofia, encarna, não explique o que você quer ensinar. Seja o exemplo, as pessoas vão aprender pelo exemplo, pelo que você demonstra. E é exatamente o que Marco Aurélio fazia. E aqui fica até um filme para a sugestão que fala um pouquinho sobre a vida de Marco Aurélio, que é o filme Gladiador, onde nós temos ali Marcus Aurélio, que do latim significa Marco Aurélio, e ali temos também o gladiador, o Maximus, e ele vai ser até uma possível adoção meritocrática para Marco Aurélio, mas ele nega, ele não queria governar Roma, e acaba caindo novamente nas mãos de Cômodo, filho de Marco Aurélio,
E aí nós temos todo o final daquela trajetória que fala um pouquinho sobre a queda do Império de Roma, mas que demonstra principalmente como Marco Aurélio era um cara virtuoso, mesmo diante dos conflitos, mesmo diante dos últimos fôlegos de vida que ele tinha por ali. Então, fica a sugestão para você, você vai gostar bastante. Tenho certeza que você já assistiu a um filme muito conhecido, mas aqui nós já percebemos um pouco sobre como esse cara era extremamente humilde, extremamente grato e que você pode fazer isso na sua vida também. Faça uma lista do que você aprendeu de cada pessoa da sua família. Pegue aí 10 pessoas importantes para você. Meu pai, meu chefe, meu líder, meu mentor espiritual, meu pastor, minha tia, minha avó, meu filho, isso e aquilo, e escreve o que você aprendeu com cada uma dessas pessoas importantes. Pratique a gratidão mesmo diante da prosperidade, pois assim você será cada vez mais próspero. E além disso, você irá desfrutar ainda mais da prosperidade, porque o ego não vai te corromper. Livro 2. Enfrentando a natureza da vida. No segundo livro, Marco Aurélio inicia uma reflexão prática. Como enfrentar o dia a dia em um mundo cheio de adversidades. Imagina o tanto de adversidades que esse cara enfrentava. Porque o problema não era só da vida dele. Ele carregava os problemas de toda Roma. Logo no início ele aconselha a si mesmo. Logo ao despertar, diz a ti mesmo: encontrarei um indiscreto, um ingrato, um insolente, um enganador, um invejoso, um egoísta, e tudo isso acontece com eles porque ignoram o bem e o mal. A antecipação racional das dificuldades é uma técnica estoica para fortalecer o espírito. Não se trata de pessimismo, mas de preparação. Se já espero um encontro com pessoas difíceis, não me surpreendo, nem me deixo dominar pela raiva. Nós chamamos isso no estoicismo de premeditatio malorum. Premedite os males da vida. Um golpe que já foi previsto há muito tempo nos atinge com muito menos força. Imagine que você sempre tem uma intriga com uma pessoa ali do seu trabalho. Uma pessoa que te olha torto, que manda indireta, que fica te provocando. Se essa pessoa vai lá e fala alguma coisa para você, não é nada de se surpreender, porque você já esperava isso dela. Agora, quando você tem um colega, um amigo muito íntimo, um familiar que vem te apunhala pelas costas, aquilo te devasta, porque você não esperava, você não premeditava o mal vindo daquela pessoa. Por isso é importante você estar preparado para tudo, você esperar que tudo que pode acontecer, aconteça. E isso, como nós falamos, não é pessimismo, é preparação. Marco Aurélio, do dia para a noite, ele poderia ter o leste de Roma sendo invadido pelos germânicos. E se ele não se preparasse, se ele não colocasse as tropas ali na beira do Danúbio, se ele não colocasse todo o seu povo preparado para a batalha, todo o seu exército pronto para guerrear, ele seria devastado no primeiro golpe dos germânicos. E é a mesma coisa com a tua vida. A vida, ela vai jogar muitas aflições, muitos dardos, muitas flechas sobre você. E se você não estiver com a couraça preparada, se você não estiver com a estratégia militar pronta para reagir, para se preparar, para resistir, é exatamente o que acontece aqui. Você é devastado pela falta de premeditação. Marco Aurélio ele fazia isso consigo mesmo e fazia isso com o seu império. Um bom governante não é aquele que vai agir quando é necessário, mas é aquele que vai reagir quando já está pronto, quando ele já está preparado. Uma pessoa preparada, ela vale por duas. Uma pessoa que se prepara, ela vale por duas por quê? Porque ela multiplica suas capacidades agora no presente para um futuro possível. Então eu não vou esperar os germânicos me atacarem para eu organizar a minha tropa. Eu vou organizar minha tropa e caso os germânicos ataquem, eles já estarão prontos. Eu estarei um passo à frente. Por isso que a pessoa preparada, ela vale por duas. A preparação, ela nada mais é do que a oportunidade que te proporciona a sorte. Sêneca diria, a sorte é a oportunidade que encontra um homem preparado. Então esteja sempre preparado e como Marco Aurélio diz aqui, Marco lembra ainda que o verdadeiro bem está na virtude e que ninguém pode me impedir de agir com justiça, moderação e coragem. Ninguém pode me impedir de ser justo, moderado, prudente e livre. Aqui também aparece a noção de que a vida é breve e que devemos usá-la bem. Lembra-te de quantas transformações testemunhaste. O mundo é mudança, a vida é opinião. Portanto, o livro 2 funciona como uma chamada à prática estoica. Controlar o que depende de nós, como por exemplo a preparação, aceitar a imperfeição dos outros, isso faz parte. Quando você premedita o mal, você já entende que o mal pode acontecer, incluindo o erro alheio, a provocação alheia, a indireta alheia, a falha alheia.
e viver cada momento com lucidez. Marco Aurélio, ele está colocando o ser humano de acordo com a sua natureza. Ele está investigando a natureza humana. Uma das frases que Marco Aurélio mais fala na sua obra é: viva de acordo com a natureza. O que é viver de acordo com a natureza, professor? A natureza, do grego, ela representa a physis. A physis é tudo aquilo que é natural. Tanto que anos depois vai surgir o estudo da física, que é a matemática aplicada à natureza. E todo ser humano ele deve entender a sua physis, porque diante da physis encontramos a arquê, a origem, o desígnio do que eu sou feito e para o que eu sou feito. Quando eu entendo que a minha natureza como ser humano é de alguém que vai nascer, viver e morrer, eu já tenho, por exemplo, a finitude ao meu lado. E eu não vou viver como se eu fosse eterno. Eu não vou ficar procrastinando, eu não vou ficar me prometendo um amanhã que eu não posso me prometer, eu não vou ficar esperando algo dos outros, porque eu sou finito. A morte me acompanha, a morte paira sobre mim. E aí eu entendo outra coisa da minha natureza, que eu sou um ser lúcido, que eu tenho racionalidade, que eu tenho logos ao meu lado. E aí eu começo a viver com mais racionalidade, porque eu tenho isso ao meu lado. Eu gosto muito de falar o seguinte: o design acompanha o desígnio. A palavra design do inglês significa desígnio. Quando eu vou fazer o design dessa xícara aqui, ela tem essa alça ao lado porque eu quero beber uma bebida quente. Eu quero um café quente, eu não posso pegar diretamente no corpo do recipiente, porque senão eu me queimo. Então o design acompanha o propósito de beber uma bebida quente. E você é da mesma forma. Você tem razão, você tem um corpo, fisiologicamente falando, extremamente complexo, um maquinário incrível, você tem a capacidade de aprendizado, você tem neuroplasticidade, você tem capacidade de lembrança, você tem capacidade de premeditação, de olhar para o futuro e calcular as possibilidades. Então, quando o ser humano olha para a sua natureza, ele consegue viver diante de qualquer contexto, porque você entende que a natureza do ser humano também envolve o erro. Então eu já premedito o erro alheio e evito o meu erro. Eu já entendo que diante da realidade eu sou breve, então eu tenho que viver com lucidez, viver com virtude. Eu entendo que as pessoas podem falhar comigo e diante dessa premeditação eu me preparo e eu vou lá e vivo de acordo com a minha natureza. Então viver de acordo com a natureza significa não você pegar suas coisas e viver no meio do mato, mas significa você viver de acordo com o que você foi projetado para viver. Viver de acordo com o seu desígnio. E aí nós temos uma frase de Hipócrates, que ele era o pai da medicina ocidental, que ele diria: na medida que o ser se afasta da sua natureza, as doenças surgem. O que é a natureza humana, professor? Por exemplo, em relação ao tempo. É eu lembrar e aprender com o passado, viver no presente e me preparar para o futuro. Essa é a vida saudável de maneira temporal. E aí, quando eu me distancio da minha natureza diante do tempo, o que eu faço? Eu fico remoendo o passado, negocio o meu presente por conta do passado ou por conta da ansiedade no futuro. E é daí que surge a ansiedade, depressão, as doenças mentais modernas. E Hipócrates estava completamente certo. É a mesma coisa do pássaro que não voa, é a mesma coisa do peixe que não nada. É assim também o ser humano que está distante da sua natureza. Então, o aprendizado que eu deixo do segundo livro é você enfrentar a natureza da vida. Entender que você é limitado, que você daqui a alguns anos já não está mais aqui, entender que você é finito, entender que você é um ser ignorante, que você está suscetível ao erro, como também todas as outras pessoas que estão ao seu derredor. Então cabe a você viver com a própria natureza, aceitá-la e ser como a xícara que tem um design acompanhado do desígnio. E se você não usa do seu design, não usa da sua razão, não usa da sua capacidade lógica de aprendizado, não usa da sua mente, não usa das suas virtudes, dos seus princípios, você é como a pessoa que pega a xícara quente pelo corpo e vai lá e se queima. É daí que surgem as doenças, como diria Hipócrates. Então, o papel de Marco Aurélio nesse segundo livro é nos aproximar da nossa natureza. Entender que você vem de uma forma e que você deve viver dessa forma porque é a melhor maneira de se viver. É como eu sempre digo aqui para os meus alunos: o ser humano que não vive com base na razão, na virtude, nos princípios, é como o urso que abre mão das presas na hora de caçar. É como o leão que abre mão das garras na hora de caçar. É como a ave que abre mão das asas na hora de voar. Você está negligenciando aquilo que é natural para você, aquilo que faz parte de você. E isso envolve premeditatio malorum, premeditar os males da vida e se preparar para eles. Envolve aceitar os erros alheios, porque as pessoas erram como você, e isso envolve prudência, para que você entenda que os erros dos outros é inevitável, mas o seu sim, e isso envolve principalmente lucidez para viver a sua breve vida
com razão, com virtude, justiça, moderação e tudo o que falamos aqui. Então, mais uma vez, mostra como Marco Aurélio, que poderia muito bem pegar uma pessoa que erra com ele, ser trucidada, ser jogada numa masmorra, ainda assim buscava virtude e buscava não se irritar, mesmo diante dos ingratos, dos insolentes, dos indiscretos, dos enganadores, dos egoístas e invejosos, como ele descreve aqui. E é a mesma coisa que você pode levar para a sua vida. Viva de acordo com a sua natureza. Livro 3. A brevidade da vida e o chamado à essência. No terceiro livro, Marco Aurélio aprofunda a reflexão sobre a fugacidade da existência. Ele observa como muitos vivem como se fossem imortais, desperdiçando tempo com trivialidades. A filosofia surge aqui como a chamada sobriedade. Não desperdiçar o que resta da tua vida em conjecturas sobre os outros, a não ser que haja uma razão comum. De outra forma, privar-te-ás da tua missão. Isso é muito interessante, porque nós falamos sobre a natureza. E a natureza do ser humano é ser finito. Ninguém aqui é imortal, faz parte da natureza a morte. E aí entra uma coisa muito interessante na filosofia estoica, que é o memento mori. Lembra-te que és mortal. Tertuliano, um historiador da época ali, por volta de 200 depois de Cristo, ele narra uma coisa muito interessante que acontecia na volta das expedições militares. Quando um imperador ou um general era bem sucedido numa batalha, ele vencia, todo o povo iria gritar o nome dele, iria jogar folhas de louros, iria gritar, iria fazer uma festança mesmo para vangloriar aquele cara que venceu, o imperador ou o general. Então, o que seria comum nessa hora em que o general, o imperador estava entrando na cidade, todo o povo fazendo um corredor e gritando o nome dele? O ego surgiria lá em cima, o ego seria elevado e ele estaria toda a pompa ali, com o peito aberto, como se fosse alguém realmente eterno, como se fosse um Deus, alguém que nunca morreria. E aí um escravo ficava na responsabilidade de ir no ouvido do imperador, ir no ouvido do general e falar assim, memento mori, que do latim significa lembra-te que és mortal, lembra-te que és apenas um homem que morre. E quando o imperador ou general escutava aquela frase, o que seria comum? Duas reações. Tudo que está aqui importa. Ou seja, esse momento é único. Eu posso morrer e esse fato de eu estar sendo prestigiado pode ser o último da minha vida, então eu vou desfrutar. Ou nada daqui importa. Do que adianta esses gritos se logo logo eu não estou aqui? E o legal é a questão do contraste entre uma pessoa tão poderosa, o imperador ou general que estava ali em cima, e o escravo que estava no ouvido falando memento mori. Porque logo logo os ossos do escravo poderiam ser confundidos com os ossos do imperador ou do general, porque a morte iguala a todos os homens. A morte é o que democratiza a vida humana. Todos nós morremos, todos nós chegamos no final e temos o mesmo rumo, o mesmo destino, o mesmo caminho. E é aqui que nós percebemos a importância de valorizar a finitude como uma coisa que eu costumo dizer que é o seguinte: a ausência faz valor à presença. Quando eu sinto fome, eu valorizo a comida. Quando eu sinto sede, eu valorizo a bebida. E quando eu percebo que minha vida acaba, que a morte chega, eu valorizo cada momento como se fosse o último. E o tempo é a única moeda que nós gastamos sem saber quanto ainda resta de saldo. Então, quando eu entendo que os minutos que eu gasto nessa aula são minutos que eu deixei de gastar com outra coisa, eu tenho que perceber se essa aula vale a pena. E isso vale muito a pena para mim, então eu vou lá e faço. Agora, qual é o grande problema das pessoas? Elas gastam dessa moeda que é irretornável, chamada tempo, como se ela fosse eterna, como se ela fosse infinita. Amanhã eu começo, depois eu faço, fica ansiando o futuro, criando várias coisas e conjecturas sobre coisas que são às vezes impossíveis, ou fica presa ao passado com muito remorso, e a pessoa deixa de usufruir do que é presente, do que é essencial. Ela se baseia em trivialidades. Quantas pessoas estão apenas existindo e não vivendo? E aí o memento mori vem e diz, lembra-te que és mortal, e você começa a focar no que realmente importa. Como diria Franz Kafka, na obra O Castelo, o sentido da vida é que ela acaba. Cada pessoa pode ter um sentido individual a partir do trabalho, a partir da virtude, a partir do princípio. Para alguns, o sentido da vida é salvar as pessoas como um médico. Para os outros, é ser justo como um advogado. Para outros, é ensinar como um professor, como eu. Mas o sentido que é para todos é a morte. Quando você para pensar que a morte chega para todos e ela coloca um limite,
Tudo que vem antes desse limite ganha muito valor. Cada beijo pode ser o último, cada abraço pode ser o último, cada segundo pode ser o derradeiro, porque o ser humano, ele é o único animal que sabe que vai morrer de maneira cognitiva, que pensando, ele percebe que um dia a vida acaba, e mesmo assim ele negligencia. Mesmo você sabendo que a sua vida termina, você ainda fica ansioso, você ainda fica remando o passado, fica trocando sua autenticidade com os outros para ficar agradando as pessoas, e ainda assim, você sabe que a sua vida acaba e você não sabe quando. Então, o que um ser humano prudente faz? Desfruta da brevidade da vida. Não troca do seu bem mais precioso, que é o tempo, por qualquer coisa, por qualquer pessoa, por qualquer atividade. Ele vai fazer o que Marco Aurélio está falando aqui: valorizar cada momento como se fosse o derradeiro. Marco Aurélio, ele era tão mortal quanto o seu pior escravo, e ainda assim ele valorizava a sua vida como se fosse a derradeira, como se fosse a única, porque de fato pode ser. Nós não sabemos o que vem depois da morte, mas nós sabemos que ela chega, e já que ela chega, você deve desfrutar. Então aqui fica a oportunidade para você praticar o memento mori. Lembra-te que és mortal. Lembra-te que a vida acaba. Lembra-te que qualquer segundo pode ser o derradeiro. E uma dica que ele mesmo fala: pratique cada ato como se fosse o último. Essa aula, imagine que é a última. Desfrute dela. Eu aqui estou desfrutando, porque pode ser a última. Então eu vou explicar com o máximo de potência que eu posso, com o máximo de resumo que eu consigo, com o máximo de informações que eu tenho em minha cabeça. O beijo na minha esposa, faça como se fosse o último. O momento com a família, faça como se fosse o último. O trabalho, faça como se fosse o último. Tudo que você faz como se fosse o momento derradeiro ganha valor, porque o sentido da vida é que ela acaba. A ausência dá sentido à presença, como falamos aqui. A missão humana, segundo ele, é viver em conformidade com a natureza, isto é, com razão, simplicidade e serviço ao bem comum. Tudo isso acoplado no fato que você é mortal. Morrer também faz parte da natureza humana. Por isso, alerta contra as distrações e contra a busca pela fama. Tudo é efêmero, o que lembra quanto o que é lembrado. Ou seja, logo você terá esquecido tudo e tu também serás esquecido. Isso é lindo, porque você para pensar que para que eu vou me preocupar com as opiniões alheias, com o que os outros vão pensar, se vão gostar de mim ou não, se vão me aprovar ou não, sendo que daqui a 100 anos eu já nem estou mais aqui. Daqui a algum tempo, as pessoas vão me colocar em um quadrinho em cima de uma cômoda e vão só pegar de vez em quando para retirar a poeira. Para que eu vou ficar me preocupando se as pessoas gostam ou não de mim, se eu devo fazer ou não o que eu quero, sendo que eu sou mortal? Logo, logo eu serei esquecido. Então valorize esse momento, tudo é efêmero. Valoriza o aqui e o agora e valoriza a sua autenticidade. Eu gosto muito de algo que Marco Aurélio fala, que é o seguinte: as pessoas, elas corrompem a própria alma. Elas corrompem a própria alma porque elas preferem viver agradando aos outros. Elas preferem vender a própria alma para viver com base nas aprovações alheias. Elas negligenciam a própria vida. E isso daqui acaba sendo muito valioso para você pensar, principalmente quando você se lembra que é mortal. Quando você se lembra que talvez a vida, que já é curta, pode acabar se tornando pequena, porque ela é curta em quantidade de tempo. São poucos anos que passamos por aqui, que passam num piscar de olhos. Agora, a questão da pequenez da vida vem pela qualidade. A vida pode ser curta, sim, mas jamais pequena. Jamais pequena em qualidade, jamais negligenciando a si mesmo, jamais negligenciando a sua autenticidade, jamais deixando de viver para apenas existir com o que os outros querem que você seja, mas se tornando o que você realmente é. É isso que importa. Ao mesmo tempo, há uma dimensão prática: não perder tempo em discussões vazias, nem se deixar consumir por desejos externos. O chamado é viver cada momento como se fosse o último, com inteireza. Age, fala e pensa em cada momento como se fosse o teu último ato de vida. Exatamente o que falamos aqui. Esse livro traz à tona a consciência trágica da existência, mas ao mesmo tempo uma esperança. Se a vida é breve, cabe a nós dar-lhe densidade, cultivando a virtude a cada instante. O fato da vida ser breve é uma bênção. Imagine que você fosse imortal. Imagine que você fosse eterno. O que aconteceria? Uma procrastinação eterna. Você sempre teria uma segunda-feira para recomeçar, uma desvalorização de todos aqueles que estão ao seu derredor. O seu filho, para que dar um beijo? Para que dar um abraço?
logo, logo você dá. Você sempre tem tempo, você sempre tem uma nova oportunidade. Tanto que o castigo que os deuses davam aos homens na época da mitologia grega era tornar um homem imortal, mas não tornar a sua família, os seus amados imortais. Ou seja, ele viveria para sempre, mas veria os seus próximos morrerem. Isso daqui dói demais, porque você percebe que você gostaria de morrer juntamente com eles. Ou seja, você seria um nihilista, você negligenciaria todos os sentidos da vida, porque já que você é eterno, não tem por que ter sentido. O tempo é infinito, a vida é infinita, então tudo que é juntamente com a vida também se torna infinito. E tudo aquilo que é infinito acaba perdendo qualidade, porque ganha muita quantidade. E é exatamente o que nós falamos aqui. O sentido da vida é que ela acaba. A sua vida ela pode ser breve, ela pode ser curta, mas ela não pode ser pequena. E a vida, ela não é medida pela quantidade de anos que você vive. Você pode ser uma pessoa de 80 anos que vive mais do que alguém que é jovem, porque a vida é medida por qualidade, por intensidade, por experiências, por gratidão, por virtude, por densidade, como falamos aqui. Que a sua vida se torne cada vez mais densa. Densa não em pesar, densa não em angústia, mas densa em desfrute, densa em felicidade. E agora, pessoal, só para finalizar, trazendo para o campo prático a nossa aula de hoje, reflexões e exercícios práticos. A gratidão, no livro 1, é um exercício diário de lembrar as virtudes que recebemos dos outros e tentar encarná-las. Então é o que nós falamos ali, você olhar o que você recebeu de cada uma das pessoas. A preparação para dificuldades no livro 2 é uma forma de libertar-se da raiva e da frustração, antecipando que o mundo nem sempre corresponde às nossas expectativas, entendendo a própria natureza de um ser falho, entendendo a natureza da realidade, que é muitas vezes injusta, maligna e nem sempre como queremos. A consciência da brevidade da vida, no livro 3, é um chamado para abandonar futilidades e viver de modo mais autêntico, justo e corajoso. Entender que na sua natureza reside a morte e, portanto, reside também a sua capacidade de tornar a vida melhor, com intensidade, com virtude, independente do tempo que você tenha por aqui. E agora os exercícios que eu quero que vocês pratiquem e façam esses exercícios, mandem fotos lá no grupo, mandem fotos para o pessoal, compartilhem a maneira com que vocês estão aprendendo sobre esse livro. Exercício 1. A gratidão estoica. Escreva uma lista das pessoas que mais influenciaram sua vida e descreva uma virtude que aprendeu com cada uma. Reflita como pode colocá-la em prática hoje. Eu vou dar um exemplo aqui da minha vida. Com a minha avó, eu aprendi a humildade e a gratidão. A minha avó, ela era uma pessoa... ela é. Graças a Deus eu ainda tenho as minhas vozinhas vivas. E elas sempre me ensinaram, as duas, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, me ensinaram muito sobre a simplicidade da vida. Elas foram mulheres e são mulheres que, independente do contexto, elas sempre dão risada, elas sempre fazem graça, elas sempre me arrancam um sorriso e eu consigo aprender independente da época. E aí teve uma vez que uma avó minha, que eu cheguei a morar com ela um tempinho, ela pediu para que eu lavasse a louça. E eu, um adolescente ali, jovem, 13, 14 anos na época, sempre emburrado com tudo na vida, que adolescente é assim, reclama sem nem ter motivo, eu fui lá e reclamei, porque eu não queria lavar a louça. E ela me soltou uma frase que me impactou para sempre. Ela falou assim: Brian, se teve louça para lavar, se tem louça para lavar, é porque teve comida para comer. É uma gratidão você poder lavar uma louça. E aí eu fiquei impactado e dali para frente eu aprendi o quanto a gratidão é importante, a contemplação, a humildade. E ela me falou algo que eu aprendi de maneira prática com ela, e que eu só fui ver na teoria anos depois, lá nas Vidas Contemplativas de Aristóteles, quando ele fala sobre a vida teórica. E eu falo, caramba, era uma sabedoria que já está presente na minha avó e eu nunca percebi. Então eu posso escrever, minha avó Helena, que é o nome dela, eu aprendi a questão da gratidão, aprendi a virtude da humildade. E aí você elenca todas as pessoas que fizeram isso com você. Faça essa lista, mande no grupo, que você vai perceber quais são as parcelas, as peças do quebra-cabeça que compõem uma pessoa tão incrível como você é. Segundo, exercício da preparação matinal. Todas as manhãs, antes de iniciar o dia, faça como Marco Aurélio. Diga a si mesmo quais dificuldades poderá encontrar e prepare uma resposta baseada em virtude. Todos os dias você deve se preparar mentalmente. Se você fizer uma lista com os acontecimentos da sua rotina, fica ainda melhor. Hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou treinar, hoje eu tenho uma reunião, hoje eu tenho um evento da família, tenho aniversário de não sei quem. E aí lá nesse evento da família tem aquele tio que ele é meio preconceituoso. Ele é um cara muito rústico, ele fala coisas sem pensar e eu sei que ele vai vir me alfinetar.
Ah, e aí, filho? E as namoradinhas, não sei o quê? Não vai namorar não? Não vai isso, não vai aquilo? Ou a pessoa vai falar do seu peso, ou ela vai falar da sua aparência, ou ela vai falar do seu trabalho. Já vá preparado. Aquela sogra que fica enchendo o seu saco, já vá preparada. Já vá imaginando o que ela pode falar e qual resposta você vai dar. Ela vai falar, ah, e aí, meu filho, você está cuidando bem dele? E aí você fala, lógico, seu filho está sendo muito bem cuidado. E não porque eu sou mãe dele, mas é porque juntos nós fazemos ali uma equivalência. Nós não andamos como uma mãe e filho em que eu tenho que cuidar dele. Nós somos ali um casal. É uma resposta baseada na razão, na virtude, na lucidez. E você pode fazer isso para tudo na sua vida. Uma reunião do trabalho difícil, se prepare. Uma entrevista de emprego, se prepare. Um dia mais caótico, se prepare, esteja pronto. Já vá, pegue o celular, deixe de deixar as notificações ligadas, deixe ele no mudo ali, no silencioso, para você não ficar se distraindo. O ser humano que se prepara é como aquele que obtém a sorte, porque a sorte é a preparação que encontra o homem que tem oportunidades. Então é aí que você pode unir as duas coisas na sua vida e estar cada vez mais preparado e menos frustrado diante da realidade, quando você premedita os males, como falamos por aqui. Eu costumo fazer isso sempre uma noite anterior. Eu pego um caderno e eu escrevo todas as minhas atividades que eu terei no dia seguinte. Eu vou treinar, eu tenho boxe, eu tenho aula para gravar, eu tenho material de apoio para escrever e eu vou organizando. E aí eu percebo que às vezes está muito além da medida e que eu posso me frustrar nessa rotina. Eu vou lá e tiro. Eu falo, não, amanhã vai ser um dia mais corrido no trabalho, então eu não vou fazer 2 treinos. Eu não vou correr de manhã e fazer boxe à tarde. Vou só correr de manhã e dedico a tarde para o trabalho. Eu já evito o mal de eu me frustrar, de eu ficar irritado porque não consegui ir para o boxe, por exemplo. Então, essa é a premeditatio malorum, é o termo que você pode utilizar na sua vida. E por último, o exercício da consciência da brevidade. Ao longo do dia, faça pequenas pausas para perguntar: se este fosse meu último ato, estaria agindo da melhor forma possível? Eu quero que você escreva a frase memento mori, M-E-M-E-N-T-O, espaço M-O-R-I. Memento mori, lembre-se que és mortal. E colhe algum lugar, e que seja um lugar que assim que você for deitar, você olhe, e assim que você acordar, você também já bata o olho. Porque todos os dias que o seu dia terminar e você deitar para dormir, você vai lembrar que aquele dia pode ter sido o último. E aí você vai dormir não reclamando, mas agradecendo. E a mesma coisa na hora que você desperta. O primeiro fôlego do dia, você já bate o olho, memento mori. Hoje pode ser o meu último dia, então vamos fazer esse dia valer a pena. E aí você começa a viver com mais qualidade. Tem pessoas que já acordam reclamando, que já acordam resmungando, que tratam cada dia como se fosse só mais uma repetição, sendo que na realidade não é. Cada dia é um fator inédito. Cada dia é algo novo. Quando você acorda e para pensar que esse dia é um dia nunca vivido na sua vida, é o dia de desfrutar. É algo inédito. É como se você estivesse em um parque de diversões pela primeira vez. Ah, professora, mas a minha vida não é um parque de diversões, ela parece mais um inferno. Ainda assim, o seu olhar sobre a vida vai moldar muito mais como você a desfruta do que o contexto em que você vive. Se você espera que o paraíso chegue sobre você para você viver, então você nunca vai viver. Porque o paraíso, a perfeição, é a ilusão. Você sempre vai ter alguma coisa que te incomoda, mas sempre devemos ter mais ainda a capacidade de desfrutar do que já temos. É o que nós falamos lá da louça para lavar e da comida que tivemos para comer. É um exemplo que você pode levar para a sua vida e hoje coloca o memento mori em prática. Escreva a frase memento mori, colhe em algum lugar e faça todos esses exercícios que falamos aqui. A lista do premeditatio malorum, as tarefas do seu dia, em que você pode se preparar, a questão da gratidão às pessoas que te influenciaram e principalmente o memento mori, que você vai colar em alguma parte da sua casa, nem que seja na tela do celular, isso também vale. Pegue uma foto escrita memento mori, coloque de plano de fundo, para que sempre você abrir o celular, bater o olho ali e enxergar que você é mortal. Tire a foto desses exercícios e mande no grupo, compartilhe com o pessoal, eles vão gostar bastante e assim a filosofia passa como da teoria para a prática, como também foi na vida de Marco Aurélio. Muito obrigado, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, foi uma aula um pouco mais prática. Marco Aurélio é incrível, esse livro aqui, se vocês pararem para analisar a minha edição por aqui, eu vou só mostrar aqui um exemplo de como ela está, porque eu já reli esse livro umas dezenas de vezes. Eu acho que pelo menos umas 20 vezes eu fiz a leitura desse livro, e sem brincadeira alguma. Ela é toda grifada, desde da cor verde, cor laranja,
até com lápis, porque cada vez que eu leio eu faço uma anotação de uma maneira diferente para perceber como eu vou evoluindo na interpretação do texto, e aqui fica a oportunidade para a leitura desse livro. Espero que vocês estejam gostando e até a nossa próxima aula.